Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 7 de julho. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse hoje em entrevista a jornalistas acreditar que a aprovação da reforma tributária vai influenciar decisões da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, marcada para o mês de agosto. O mercado precifica que o encontro trará o início do ciclo de cortes na taxa Selic em 13,75% desde agosto de 2022. Lira defendeu que a política tem dado sinalizações positivas à autoridade monetária. O desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Mas houve um destaque negativo que ficou para o Cerrado, onde o desmatamento cresceu 21% no mesmo período. O desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. O número foi calculado com base em imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detectaram 2.649 km² de floresta desmatada no primeiro semestre do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem uma coisa que às vezes a gente não considera, que são os recursos intangíveis, que é a decisão do presidente Lula de assumir na campanha, após a campanha e como uma política de governo, a continuidade da ideia de que a política ambiental brasileira será uma política transversal. Uma outra coisa, a decisão política de fazer o enfrentamento da questão da mudança do clima e do combate ao desmatamento, para alcançar desmatamento zero até 2030. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de colocar ordem na casa. Esse é um trabalho que está sendo feito em parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas. Em junho, a destruição da Amazônia recuou 41% em relação ao mesmo mês de 2022, quando haviam sido cortados 1.120 km² de vegetação. Em território Yanomami, os resultados foram ainda melhores. E no caso específico da terra indígena Yanomami, nós conseguimos zerar o desmatamento, mas a gente sabe que tem garimpeiro lá dentro, a gente tem as nossas equipes lá dentro. O que a gente percebeu é que estão garimpando à noite, estão garimpando em áreas já desmatadas para não serem pegos, né? Mas a gente fez uma operação muito semelhante a uma operação de guerra e a gente está muito contente com o resultado até aqui. Já no Cerrado, um dos biomas mais agredidos, foi registrado um aumento no desmatamento de 21% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sinalizou que os números demandam uma ação tão urgente como na Amazônia. Parte de um prédio desabou na manhã desta sexta-feira no bairro do Jangá, em Paulista, no Grande Recife. Há ao menos 19 vítimas, 3 pessoas morreram e 3 foram resgatadas com vida. Outras 10 pessoas estão desaparecidas sob os escombros, incluindo crianças e adolescentes, segundo o Corpo de Bombeiros. Nesta manhã, os bombeiros foram chamados para ajudar nas buscas por moradores que ficaram soterrados nos escombros do prédio, que desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife. 8 viaturas foram enviadas para o local. Durante os trabalhos de resgate dos desaparecidos, os bombeiros falaram com algumas pessoas que estavam nos escombros. Dezenas de voluntários também estão no local, ajudando a retirar escombros e outros objetos para resgatar as pessoas desaparecidas. Os bombeiros também atuam com cães farejadores para localizar os pontos exatos onde as vítimas possam estar. O desabamento aconteceu por volta das 6 da manhã. O prédio fica na rua Doutor Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro parcialmente. Moradores locais disseram que a construção estaria interditada pela Defesa Civil, mas informações iniciais dão conta de que estaria irregularmente ocupada desde 2012. Autoridades eleitorais e promotores de partidos políticos concluíram a revisão dos resultados das eleições presidenciais na Guatemala. A solicitação de partidos da direita foi atendida pela Justiça, que determinou a recontagem dos votos.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Irma Palência, informou que a diferença entre os dados divulgados na semana passada é de um percentual muito baixo. O TSE ainda não analisou os relatórios e não definiu data para oficializar o resultado das eleições de 25 de junho. A recontagem das atas eleitorais começou na terça-feira, depois que o Tribunal Constitucional aceitou a tutela provisória de 9 partidos de direita que rejeitaram os resultados das eleições divulgados pelo TSE. Com 95% dos editais analisados pelo tribunal, Sandra Torres ficou em primeiro lugar entre 22 candidatos, com 15,86%, seguida surpreendentemente por Bernardo Arévalo, que obteve 11,77%. Mas, segundo diferentes fontes, incluindo várias partes que solicitaram a revisão, o resultado da recontagem confirma Torres e Arévalo em primeiro e segundo lugar. E nesta sexta-feira, dia 7 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. Além de delicioso, esse alimento derivado do cacau tem inúmeros benefícios para o corpo humano, melhorando até a saúde do coração. Olha só. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Existem muitas variedades de chocolate, algumas mais benéficas do que outras quando adicionadas à alimentação. Segundo especialistas, os tipos mais saudáveis são aqueles com maior concentração de cacau e menor teor de açúcar e leite. O cacau, na verdade, ele é rico em flavonoides, né? E esses flavonoides são substâncias que são antioxidantes muito importantes para o nosso organismo. É muito importante o cacau, que ele vai melhorar o humor da gente, vai prevenir contra a trombose, né? Ele vai melhorar o fluxo sanguíneo, ajuda a regular o colesterol, né? Porque como ele é rico em antioxidantes, então ele vai ajudar a diminuir o depósito de gorduras ruins nas veias, né? Inclusive até de diabetes, né? O cacau, sendo de boa qualidade, ele também vai diminuir o índice de resistência à insulina e automaticamente prevenindo o risco de diabetes. O vilão da saúde é o chocolate branco, com baixa presença de cacau em sua composição e quantidades maiores de açúcar e gordura. O alimento é bastante estudado por diferentes equipes de pesquisadores em todo o mundo. Entre as principais evidências das vantagens do consumo moderado da sobremesa está uma análise publicada em uma revista científica britânica. De acordo com um artigo de autoria de cientistas da Universidade de Cambridge, o doce reduz o risco geral de doenças do coração. Então é possível, com o aval dos especialistas, aproveitar com moderação o sabor irresistível do chocolate. E diante de uma mesa farta como essa, fica até difícil decidir por onde começar. Mas antes disso, vamos saber quais são os demais benefícios dessa sobremesa tão amada. Vai prevenir a demência, já tem inclusive trabalhos mostrando, né, que ele tem uma proteção neurológica, né, para diminuir Alzheimer, né, porque ele é rico em selênio, e selênio é muito importante para a memória, para a cognição. Tem alguns trabalhos mostrando que também o cacau ele é rico de flavonoides e caquetinas, que eles chegam no intestino grosso e isso vai aumentar a quantidade de alguns lactobacilos, né, e os lactobacilos são bactérias boas, né, que eles têm um efeito prebiótico no funcionamento do intestino. Que delícia! Chegou a hora de provar um pouquinho de cada variedade. E você, vai comer chocolate hoje também? Com certeza, viu, Leonardo? Quem resiste aí a um chocolate, não é mesmo? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal 10, 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!